Estamos de volta com Esfera Pública. Aqui comigo no estúdio, o deputado federal Eliseu Padilha e o presidente municipal do PMDB, vereador Sebastião Melo. Excelsior convida Mate Leão Surf Festival de 25 e 26 de fevereiro em Xangri-Lá. Excelsior Pneus informa a temperatura 28 graus em Porto Alegre. Antes de passar a palavra para o deputado Eliseu Padilha, só para fazer aqui um registro, a entrevista coletiva do chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, que estava inicialmente prevista para as 11h30 e na qual será apresentado o cronograma de pagamento do piso nacional do magistério, foi transferida para as 13h30 da tarde, 15h30. Segundo informações de integrantes do Palácio Piratini, houve um pedido da Secretaria de Fazenda para que esse anúncio fosse um pouquinho adiado, para eles refazerem alguns detalhamentos aí de cálculos. Então, às 13h30 da tarde, teremos conhecimento desse cronograma de pagamento do piso magistério, que já sabemos, como o Correio antecipou hoje, será em 7 parcelas até 2014 e considerando o valor do piso de 2011, R$ 1.187. Deputado Eliseu Padilha, e aí, como é que fica essa questão aqui em Porto Alegre? Inicialmente, cumprimentar os nossos ouvintes que fazem a grandeza desse programa que a Thaline tem hoje a honra, a responsabilidade, e nós que estamos do outro lado, o privilégio dela conduzir. Eu penso que... Esperando ansiosa o retorno do Juremir das férias, dia 2 de março. Eu penso que o Rio Grande já aprendeu a respeitar a Thaline por aquilo que ela escreve, pelo que ela faz, sob o ponto de vista político, né? A cobertura política que ela faz no Rio Grande do Sul. Mas deixa eu cometer uma inconfidência aqui com os ouvintes. A Thaline aqui na entrada do programa, ela olhou séria e disse: esta noite eu tive a primeira grande crise. Pô, tem algum problema pessoal? Não, meu filho com febre, e eu não sabia para onde nem o que, daí até que liguei para a mãe, daí a mãe disse: esta é a primeira de tantas, minha filha. Então, o sentimento maternal responsável da Thaline também deve ser registrado, por isso faço essa inconfidência aqui. Mas tá tudo bem agora já, tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom. Mas vamos lá, o nosso PMDB aqui em Porto Alegre. Veja, eu tenho dito sempre, eu sou um dos signatários daquele acordo que trouxe PMDB-PDT para uma aliança para a primeira eleição do nosso prefeito Fogaça. Depois, nós tivemos o desdobramento com o nosso prefeito saindo da prefeitura para cumprir uma missão que o partido a ele delegou, e aqui eu quero subscrever o que dizia o Melo aqui. Nós todos, eu, Melo e todos os outros demais PMDBistas, sentimos que não cumprimos por inteiro com a nossa missão quando não analisamos melhor a questão de Porto Alegre. Mas isso pertence ao passado, temos que olhar para o futuro. E o acordo que nós fizemos, então, ele, em tese, está em vigor. O acordo é que, para os ouvintes entenderem, a aliança lá em que o PDT apoiou o PMDB lá atrás, agora na próxima eleição, o PMDB então apoiaria um candidato do PDT. Com a colocação do vice-prefeito. O PDT colocou o vice, em tese o PMDB colocaria o vice. E, agora, as circunstâncias políticas, eu acho que aqui está o presidente do diretório municipal, elas têm que ser vivenciadas, discutidas no seu âmbito de competência. Nesse primeiro momento, eu penso que a questão de Porto Alegre pertence ao diretório de Porto Alegre. Evidentemente que as lideranças estaduais, as lideranças que hoje dirigem o partido, devem sim olhar, não Porto Alegre, todos os municípios do estado, e ter uma posição política em relação a todos os municípios. Por exemplo, onde tem retransmissora de televisão, vamos ter uma postura diferente ou não? Porto Alegre tem, mas nós temos uma série de outros municípios no estado que estão na mesma circunstância. Então, eu acho que essa questão de Porto Alegre é uma questão do diretório municipal. E o estadual pode ter preocupação com isso num primeiro momento, e o estadual de per si, iniciativa própria, eu penso que é muito difícil, a menos que haja uma provocação, porque isso passaria por uma decisão que não poderia ser aplicada apenas a Porto Alegre, teria que ser aplicada em relação a Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas, Santa Maria, Erechim, Vacaria,
Enfim, os municípios mais expressivos, eu penso que a gente deveria ter uma postura só. O resultado político disso seria desastroso na eleição, porque o partido entraria ainda mais dividido numa campanha, né, deputado? Em princípio, sim, porque eu conheço mais ou menos, eu sou eleitor de Porto Alegre, sou membro do diretório municipal. Em princípio, nós sabemos que ninguém é tão infantil ao ponto de pensar que nós vamos ter todo mundo aqui em Porto Alegre seguindo a mesma direção nessa questão. Nós não vamos. E a forma em que nós temos de nós estar mais agrupados, esse assunto ser decidido de forma racional, mas politicamente, da conveniência política. E isso, o primeiro estágio da discussão é o diretório municipal e o município. Eu tenho, Thaline, a tranquilidade de quem vive o cenário nacional. Eu presido a fundação do partido, que está preparando candidatos em todo o Brasil. Aliás, está entre os cotados para assumir a presidência nacional do partido. A disputa é só no ano que vem, março do ano que vem, mas está entre os nomes cotados aí para assumir o comando nacional do PMDB, né? Veja, todo mundo conhece a minha postura como dirigente político, especialmente no cenário nacional, e a minha possibilidade de ser presidente do partido passa por algumas variáveis que eu não sinto elas presentes hoje. Nós trabalhamos isso bastante, meu grupo que dirige o partido desde 1995, nós temos a mesma direção no partido, mudando circunstancialmente a composição. Eu hoje não sou vice-presidente nacional, sou presidente da fundação. Ontem, vice-presidente era o Michel, o presidente passou a ser o Michel. Enfim, nós acabamos de 95 para cá tendo o mesmo grupo dirigindo o partido. E devo dizer que lá em Brasília também não é tão pacífico quanto se imagina. Claro que existe sempre o interesse partidário, mas alguns líderes colocam em jogo também o seu interesse. E isso é natural no processo político. Então eu não vejo muito diferente o que nós estamos vivendo aqui em Porto Alegre com o que se vê nas principais cidades do Brasil, onde a gente tem disputas de participar ou não, quando já se está participando do governo. Nós temos muitos municípios importantes no Brasil, onde nós temos a mesma circunstância. Então, objetivamente, com relação à intervenção, é possível, sob o ponto de vista jurídico? É provável, sob o ponto de vista político? Não. Tem, sob o ponto de vista político hoje, clima para o PMDB no Rio Grande do Sul buscar áreas de divisão? Não. Eu tenho dito, e vou aproveitar para dizer de novo aqui, eu acho que nós, do PMDB do Rio Grande do Sul, nós temos que criar uma forma de homenagear nossas lideranças que durante muito tempo estão à frente do partido, mas que agora buscaram, e entre elas estou eu, buscaram deixar que surgissem outros valores, outros companheiros, e fazer com que estes novos companheiros possam se projetar e assumir posições que sejam mais coerentes com o movimento político que nós estamos vivendo hoje, aqui na cidade, aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que tem que haver, e eu tenho pregado isso e feito isso através da Fundação, uma reciclagem na visão política do partido, a partir da base. Construção de verdade não se faz do telhado para o alicerce, se faz do alicerce para o telhado. Isso é construção. E isso é que o partido tem que fazer se realmente quiser reencontrar o caminho da vitória, especialmente mirando em 2014, que aqui no estado, o Rio Grande do Sul o PMDB é protagonista da eleição majoritária no Rio Grande do Sul historicamente e tem que continuar sendo. Um dos itens utilizado aí pelas lideranças que defendem essa questão do lançamento da candidatura própria é justamente a eleição de 2014 ao Palácio Piratini. Quer dizer, o argumento é o seguinte: o PMDB é um partido do tamanho do PMDB, que é verdade, saiu um pouco menor das eleições de 2010, e isso vocês ainda estão administrando, né? Estão administrando essa situação, mas não pode facilitar o cenário político para o Tarso Genro, que vai concorrer à reeleição em 2014. Qual é o cenário? Hoje, as 3 pré-candidaturas já colocadas em Porto Alegre é José Fortunati, do PDT, concorre à reeleição, Manuela Dávila, do PCdoB, e Adão Vilaverde, do PT. Os 3 integrantes da base aliada de Dilma Rousseff e de Tarso Genro ao Palácio Piratini. Mas o nosso presidente Melo, ele disse o seguinte: essa é uma questão que está em aberta.
ele fez questão de frisar aqui, eu só não admito ser atropelado, mas eu quero conversar, nós estamos conversando. E a conveniência política vai ser decidida pelo... Não está descartada essa possibilidade. Evidentemente que não. Apesar da simpatia... Não está descartado. Pelo apoio. Agora me permite uma brecha da seguinte, eu quero trazer esse dado total